Saudações a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sudoku. No vídeo de hoje temos mais um episódio Sudoku Responde, onde vamos responder a Fernanda, que nos enviou este Sudoku e pediu para ver a solução dele aqui no nosso canal. Antes de começar a solução, só lembrando que este Sudoku ele possui apenas 17 casas iniciais preenchidas. Veja, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tem apenas 17 casas iniciais preenchidas e veja que 17 casas preenchidas é o número mínimo para que um Sudoku possua apenas uma solução válida. E sabemos também que um Sudoku clássico é considerado válido apenas quando ele possui apenas uma solução. Então, um Sudoku que possui menos de 17 casas preenchidas, ele possui mais do que uma solução. Então, é considerado um Sudoku inválido. Então, um dos primeiros requisitos para que um Sudoku tenha apenas uma solução é que ele tenha pelo menos 17 casas preenchidas. Então vamos aqui começar a solução. Observe o seguinte, aqui no bloco 9 falta o número 6, veja que aqui na última linha já tem o número 6, na oitava linha também tem o número 6. Então aqui no bloco 9, o 6 não pode estar aqui na linha central nem na linha inferior. Como o 6 também não pode estar aqui na coluna central do bloco 9, por causa desse 9 aqui na oitava coluna, resta então uma única possibilidade para o 6 aqui no bloco 9. Então aqui nós já podemos colocar o número 9, ou melhor, podemos colocar o número 6 aqui no bloco 9. Observe o seguinte, aqui no bloco 2, aqui na coluna da esquerda não podemos colocar o 5 nem o 7, e aqui na linha superior também não podemos colocar nem o 5 e nem o 7. Consegue perceber? Nestas casas destacadas aqui no bloco 2 não podemos colocar o 5 e nem o 7. Então veja que aqui no bloco 2 resta apenas essas duas casas como possibilidades para o 5 e o 7. Então sabemos que elas serão ocupadas pelo 5 e pelo 7. Conseguiu compreender? Se aqui no bloco 2 o 7 vai estar aqui na coluna da direita, então no bloco 8 o 7 não pode estar aqui na coluna da direita. Como o 7 também não pode estar aqui na coluna da esquerda, então aqui no bloco 8, a única possibilidade para o 7 é esta casa que está em destaque. Logo, aqui no bloco 8, temos então esta única possibilidade para o número 5. Podemos então aqui colocar o 5 aqui no bloco 8. Observe que no bloco 3 nós temos uma única possibilidade para o 9. Podemos colocar o 9 aqui no bloco 3. Então veja que aqui no bloco 2, o 9... Veja só, primeiro tem que voltar aqui, veja, aqui no bloco 5, o 9 não pode estar aqui na linha superior, nem aqui na coluna central. Veja que essas casas destacadas aqui no bloco 5, nelas não podemos colocar o 9 e nem o 4. Consegue perceber? Então, semelhante o 5 e o 7 aqui no bloco 2, aqui no bloco 5, as duas casas em destaque serão ocupadas pelo 4 e pelo 9. Então, no bloco 2, o 9 não vai poder estar aqui na coluna da direita, nem aqui na coluna central. Como o 9 também não pode estar aqui nessas duas casas da coluna da esquerda do bloco 2, resta então esta única possibilidade para o 9 aqui no bloco 2. Conseguiu acompanhar até aí? Veja, no bloco 7, o 3 não pode estar aqui na linha superior, nem aqui na coluna central. Então, sabemos que no bloco 7 o 3 tem que estar na coluna da direita. Então, no bloco 1, o 3 tem que estar em uma dessas duas casas da coluna da esquerda aqui no bloco 1. São as duas possibilidades para o 3 aqui no bloco 1. E veja só, aqui no bloco 1, o 6 não pode estar aqui na coluna
da esquerda, não pode estar, né? Ou seja, não pode estar aqui na coluna da esquerda, não pode estar aqui na linha inferior. E o 6 também não pode estar aqui na linha superior no bloco 1. Então veja que no bloco 1, a única possibilidade para o 6 é esta casa em destaque. Consegue perceber isso? Deixa eu voltar aqui para você entender melhor. Então, estou dizendo que, presta bastante atenção, estou dizendo que no bloco 1 a única possibilidade para o 6 é esta casa em destaque. Se não conseguiu entender o porquê, veja só. Veja, nesta coluna já tem o 6, então ele não pode estar nessas casas. Na linha inferior aqui no bloco 1 já tem o 6, então não pode estar nestas casas. Ele também não pode estar aqui na linha superior do bloco 1, porque aqui no bloco 2 o 6 tem que estar aqui na linha superior. Aqui no bloco 2 o 6 tem que estar nesta casa ou nesta. Por quê? Porque o 6 não pode estar nessas duas casas, já tem o 6 na coluna, e não pode estar aqui nessas duas casas, porque sabemos que essas duas casas serão ocupadas pelo 5 e pelo 7. Então, podemos colocar o 6 aqui no bloco 1. Só lembrando, né, para os iniciantes, porque um sudoku nós só colocamos o número quando nós temos certeza que aquela é a solução para determinada casa. Não é chute, né? Você tem que ter certeza que aquela é a solução para determinada casa para colocar o número. Então veja, se colocamos o 6 aqui no bloco 1, veja que se aqui é o 6, aqui o 3 vai estar em uma dessas duas casas. O 7 tem que estar aqui na linha inferior, consegue perceber isso aí? Aqui no bloco 1, as únicas possibilidades para o 7 são essas duas casas. Então, no bloco 2, restou apenas esta possibilidade para o número 7. Vamos colocar o 7 aqui no bloco 2. Então, esta casa em destaque no bloco 2 tem que ser o número 5. Vamos aqui colocar o número 5. Agora veja que no bloco 1, a única possibilidade para o 5 é a casa em destaque. Vamos aqui colocar o número 5. Então, a única possibilidade para o 3 no bloco 1 é a casa que agora está em destaque. Ainda no bloco 1, veja que a única possibilidade para o 4 é esta casa que agora está em destaque. Podemos aqui colocar o número 4. Aqui no bloco 7, a única possibilidade para o 4 passou a ser esta casa que agora está em destaque. Vamos aqui colocar o número 4. Aqui na primeira coluna, o 5. Vamos ver, o 5, ou seja, já tem o 5 aqui na primeira coluna. Então, aqui no bloco 4, o 5 não pode estar aqui na coluna da esquerda. O 5 também não pode estar aqui na linha inferior. Então aqui na primeira coluna faltam 3 números, veja. Aqui está faltando o número 1, o número 8 e o número 9. Consegue perceber isso? Aqui primeira coluna, falta o 1, 8 e 9. Esta casa aqui em destaque, veja que nela não podemos colocar o 8 nem o 9. Então ela tem que ser o número 1. Consegue perceber isso? Esta casa aqui tem que ser o número 1 porque, veja, na primeira coluna falta o 1, 8 e 9. Como a casa em destaque não pode o 9 e nem o 8, só pode ser o número 1. Caso não entender, é só deixar a dúvida aí nos comentários. Então veja então que essas duas casas aqui serão ocupadas pelo 8 e pelo 9. Veja, aqui no bloco 8 tínhamos duas possibilidades para o 4, esta casa e esta. Ao colocar o 4 aqui no bloco 7, o 4 no bloco 8 não pode mais estar nesta casa em destaque, restando então apenas esta possibilidade para o 4 aqui no bloco 8. Vamos aqui colocar o número 4. Agora veja que na sétima linha, a única possibilidade para o 7 é esta casa em destaque no bloco 9. Podemos aqui colocar o número 7. Então, no bloco 6, restou apenas esta possibilidade para o número 7. Logo, no bloco 4, a única possibilidade para o 7 passa a ser a casa que agora está em destaque. Ainda no bloco 4, veja que agora temos apenas uma possibilidade para o número 5. Vamos aqui colocar o número 5. Então, aqui ainda no bloco 4, esta casa aqui não pode ser o 6. Então, aqui no bloco 4, o 6 deve ocupar esta casa em destaque. Sobrando, então, no bloco 4, uma única possibilidade para o número 2. Aqui na sétima linha, veja que a única possibilidade para o 5 é esta casa em destaque. Podemos aqui colocar o número 5.
E continuando aqui na sétima linha, a única possibilidade para o 2 é esta casa em destaque, consegue perceber? Nesta coluna já tem o 2, nesta coluna o 2 vai estar aqui no bloco 2. Então, na sétima linha, a única possibilidade para o 2 é esta casa em destaque. Agora veja que aqui na sétima linha falta apenas o número 1 e o número 8. Aqui na quarta linha falta o número 5 e temos uma única possibilidade para o 5. Vamos colocar o 5 na casa aqui em destaque. Aqui na sétima coluna falta o número 6, temos uma única possibilidade para o 6, aqui na sétima coluna, que é esta casa em destaque, podemos aqui colocar o número 6. Aqui no bloco 1, agora temos uma única possibilidade para o número 7, que é esta casa em destaque, podemos aqui colocar o número 7. Bom, então veja, agora que as soluções óbvias acabaram, vamos começar a preencher as casas vazias com as possibilidades. Aqui no bloco 1 falta apenas o número 1 e o número 8. Então vamos anotar aqui o 1 e o 8 como possibilidade. Veja que aqui no bloco 9, a única possibilidade para o número 5, né? Nesta casa em destaque, então nós podemos aqui colocar o número 5 e aqui nós podemos completar essas outras casas com as possibilidades. Veja que as possibilidades para esta casa em destaque são os números 1, 2, 4 e 8. Esta casa, as possibilidades para ela são os números 1, 2, 4, 8 e 9. Já esta casa aqui, as possibilidades são apenas os números 1, 2 e 4. Conseguiu acompanhar até aí? Então veja que a grade está completa com todas as possibilidades. Agora vamos procurar aplicar alguma técnica para fazermos algumas eliminações. Aqui no primeiro bloco temos apenas duas possibilidades para o número 1. Aqui na oitava linha temos apenas duas possibilidades para o número 1. Aqui no bloco 5 temos apenas duas possibilidades para o número 1. Então, vamos aqui tentar um simples colorido, não é isso? Vamos ver. Tentar um simples coloridos com o número 1. Vamos ver. Vamos supor que esta casa verde aqui, esse 1 seja verdadeiro. Logo aqui na terceira coluna, ou seja, na terceira coluna não, aqui esse 1 aqui será falso, né? Na terceira coluna, esse 1 destacado aqui na cor rosa será falso. Então, na sétima linha, esse 1 verde aqui será o verdadeiro. Aqui na quarta coluna, esses 1 aqui serão falsos, né? Como tem aqui essas duas possibilidades. Então aqui no bloco 2, este 1 aqui terá que ser o verdadeiro. Opa! Viu? Chegamos a uma contradição aqui. Conseguiu perceber isso? Já chegamos a uma contradição. Veja, se aqui no bloco 1, se no bloco 1 o 1 verdadeiro for o que estiver aqui na casa verde, nós chegamos à conclusão que esse 1 na casa verde aqui no bloco 2 também tem que ser verdadeiro. Mas isso é uma contradição, não é isso?
fazer o seguinte. Então, veja, voltando aqui. Se a outra opção é, aqui no bloco 1, a outra opção é que o 1 verdadeiro seja o 1 aqui na casa rosa. Deixa eu mudar essa cor aqui, né? Roxa, né? Então, aqui no bloco 1, o 1 verdadeiro vai ser esse 1 da casa verde ou o 1 da casa roxa aqui. Então, se esse 1 aqui da casa roxa for verdadeiro, no bloco 7, o 1 verdadeiro vai ter que ser esse 1 aqui da casa roxa. Isso aqui é uma eliminação por retângulo. Veja, se colocarmos o 1 aqui nesta casa amarela, no bloco 1, não vamos poder ter o 1 aqui na casa roxa, no bloco 2. E não vamos poder ter o 1 na casa roxa aqui. Não vamos poder ter o 1 na casa roxa aqui no bloco 7, pois ele está na mesma coluna que a casa amarela aqui no bloco 1. Logo, o 1 vai ter que estar aqui nesta casa verde aqui, para ficar melhor, vamos colocar verde aqui, né? Colocar verde. Veja, então se o 1 estiver aqui na casa verde no bloco 1, não vamos poder ter o 1 aqui na casa roxa no bloco 2, não vamos poder ter o 1 aqui na casa roxa no bloco 7, então aqui na sétima linha o 1 vai ter que estar aqui na casa verde. Logo, aqui no bloco 2 não vamos poder ter o 1 nessas duas casas roxas aqui da coluna da esquerda no bloco 2. Então veja que no bloco 2 ficaríamos sem opções para podermos colocar o número 1. Logo, chegamos à conclusão que esta casa em destaque da cor verde aqui no bloco 1 não pode conter o número 1. Conseguiu compreender? Isso aqui é uma eliminação por retângulo. Mas aqui vamos descolorir essas duas casas e vamos continuar aqui com o simples colorido só para você entender a ideia. Então, ou seja, se esta casa aqui é verde, então no bloco 2, esta casa aqui tem que ser roxa. Agora veja, então se nós começamos a cadeia aqui, vamos ver. Verde, roxa. Aqui roxa, vamos ver aqui, ó. Começou aqui, roxa, verde. Roxa, verde. Conseguiu acompanhar até aí? Veja, então começou a cadeia. Vamos começar a cadeia por esta casa. Primeira roxa, segunda verde. Terceira roxa, quarta verde. Então, veja só. Então você veja que aqui são links fortes, né? Entre cada casa aqui tem um link forte, né? Entre esta e esta é um link forte, ou seja, o 1 vai estar nesta ou nesta. Daqui para cá também é um link forte. O 1 vai estar na verde ou vai estar na roxa. Desta roxa para essa verde também é um link forte, ou seja, vai estar nesta casa ou nesta. Então, aqui já tem um total de 4 casas, né? Simples coloridos. Então, veja então que esta casa aqui, destacada na cor amarela, ela é vista por uma casa roxa e por uma casa verde. Então, veja que nesta casa destacada na cor amarela aqui, não podemos ter o número 1, considerando aqui o simples colorido. Não é isso? Então, aqui estou explorando mais de uma técnica. Já vimos que eliminação por retângulo, não podemos ter o 1 nesta casa verde. Agora esquece a eliminação por retângulo. Considere agora o simples colorido. O simples colorido está começando aqui, ó. As cores vão alternando do roxo para o verde. Ó, roxo, verde. Roxo, verde, tá vendo? Então deu um total de 4 casas. Então a cadeia dos simples coloridos tem que ter no mínimo 4 casas. E entre cada uma das casas tem que ter link forte, ou seja, tem que ter apenas 2 opções para o número. Aqui, ó. Veja, o 1 vai estar nesta casa ou nesta ou nesta. Isso significa link forte. Nesta ou nesta. Link forte também. Então aqui completou 4 casas. Então vamos olhar para a extremidade da cadeia. Então veja que aqui a cadeia aqui começou com roxo e aqui no final está verde. Como esta casa amarela é vista pela casa roxa e pela casa verde, então a conclusão é que nesta casa não podemos ter o 1 como possibilidade, ou seja, o 1 vai estar na casa roxa ou vai estar na casa verde. Então, em qualquer uma das situações, vai eliminar o 1 desta casa amarela.
Mas veja então que ao eliminar aqui o 2, ou melhor, ao eliminar o 1 da casa amarela, a casa amarela vai ter que ser o número 2. E a cadeia poderia prosseguir, né? Então você poderia vir aqui, colocar o 2, né? Sabemos que a casa amarela não pode 1, ela é 1 ou 2, então como não pode 1, ela tem que ser o 2. Então você coloca o 2 aqui. E aqui veja então que a cadeia poderia prosseguir, não é isso? Porque veja, se esta casa aqui é roxa, então veja que aqui na terceira linha, esta casa aqui terá que ser verde. Terá que ser verde. Consegue perceber? Mas vamos voltar ao seguinte aqui, ó. Você entendeu os simples coloridos? Vamos ver uma outra técnica. Vamos ver se dá para aplicar uma outra técnica aqui. Vou apagar, vou remover esse destaque e vamos aplicar uma nova técnica. Uma nova não, é uma técnica já conhecida, né? Skyscraper aqui, ó. Você consegue perceber o Skyscraper aqui nessa grade? Procura aí o Skyscraper. Eu vou aproveitar aqui essas duas células coloridas. Encontrou o Skyscraper? Então veja, aqui ó, veja, temos aqui na terceira coluna duas possibilidades para o número 1, casa que nós já sabemos, né? Porque nós já sabemos que essa casa aqui não pode 1, já sabemos disso, né? Mas aqui nós só estamos explorando um pouco mais. Veja, então essa casa em destaque aqui, ó, vamos colorir ela de verde. Tá vendo? Duas possibilidades para o 1 aqui na terceira coluna. Aqui na quarta coluna, duas possibilidades também para o número 1. Consegue perceber? Então veja que aqui está o telhado do Skyscraper. Então, esta casa destacada aqui na cor amarela, no bloco 2, nela não podemos ter o número 1, porque ela é vista ao mesmo tempo pelas duas casas do telhado. Isso aqui também é o mesmo que o simples colorido, né? Aqui temos o Skyscraper, tá vendo? Skyscraper é um simples colorido. Funciona como simples colorido, né? Então, primeiro, pensando no caso do Skyscraper, essas duas casas aqui seriam o telhado e a casa amarela é vista ao mesmo tempo pelas duas casas do telhado. Então, por isso, aqui, esta casa amarela não pode conter o número 1 como possibilidade. O simples colorido seria o seguinte, veja, a cadeia começaria aqui na casa verde, no bloco 1. Então, vai alternando, começa aqui, casa verde, casa roxa, casa verde, casa roxa. Então, aqui já deu o total de 4 casas. Vamos olhar para as extremidades e vamos chegar à mesma conclusão que chegamos com o Skyscraper, tá vendo? Então o 1 pode ser eliminado como possibilidade da casa amarela aqui no bloco 2. Logo, a solução para esta casa amarela aqui no bloco 2 tem que ser o número 6. Conseguiu compreender? Logo, aqui já dá para chegar à solução deste sudoku. Poderíamos explorar um pouco mais as técnicas, mas por enquanto vamos ficar só com essas duas, né? Skyscraper e simples colorido. Então, logo, a solução para esta casa em destaque tem que ser o número 3. Aqui no bloco 2, a solução para esta casa em destaque tem que ser o número 1. Então, aqui no bloco 8, esta casa em destaque não pode mais ser 1, tem que ser o número 8. Logo, esta casa roxa aqui no bloco 7 vai ter que ser o número 1. E veja então que, como já sabíamos, a casa verde aqui no bloco 1 não pode ser o 1, vai ter que ser o número 8. Logo, no bloco 1 restou apenas esta possibilidade para o número 1. A última possibilidade para o número 2 aqui no bloco 7. Podemos colocar o 2 na casa que agora está em destaque. Então veja que a grade está completa.
Fernanda acompanhou até aqui, espero que tenha gostado. Deixe aí os seus comentários, um abraço e até o próximo.